tarde. Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e hoje a nossa convidada é a Carolina Ripamontes Canavês. Oi, Nina. Oi, bom dia, Lolô, tudo bem? Que é minha irmã. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 17 do livro Jesus no Lar, a exaltação à cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar pelos circunstantes, como pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão que te referiste? O Cristo sorriu como tantas vezes e enunciou calmo: Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se aperfeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores um dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que os próximos lhe aproveite a influenciação da felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, Nina, eu entendi que ele valorizou muito a cortesia, a gentileza, e eu gostaria de saber a sua interpretação sobre esse texto. Nossa, é muito interessante, né? O jeito que Jesus falava para os discípulos e os ensinamentos que ele trazia, todas acho que as qualidades que ele trazia estavam sempre relacionadas ao amor, né?
ao amor ao outro. Então, ele relaciona a gentileza ao amor, e sempre essa prática do amor, que eu acho que é a maior ensinamento de Jesus, né? Esse amor ao próximo, amor a Deus. Eu entendo, quando ele fala assim, que nós somos credores uns dos outros, eu acho que Jesus quis dizer que nós estamos todos na mesma jornada, que nós somos irmãos, todos, e no caminho da evolução. E credores uns dos outros, eu acho que assim, ele espera que a gente nos ajude, que a gente se ajude nesse caminho de evolução. Então, quando ele fala dessa gentileza, do equilíbrio, ele está querendo dizer que aqueles que já conseguem olhar para esse próximo, que ainda está, talvez, tendo atitudes ainda que pareçam maldade, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, e vendo nesse outro que ele está no caminho junto com você, como esse credores um dos outros, né? Nesse caminho evolutivo no conjunto, você vai entender seu próximo como um momento evolutivo, que ele está ali sem julgamentos, entendendo que você pode ajudar, olhando com amor, não se sentir afetado com aquilo, e sentir que você pode afetar aquele seu próximo, observando com essa compaixão e olhando para ele no melhor lado que ele tem, que a gente sempre tem, né? Se nós somos filhos de Deus, se a gente somos irmãos todos de Jesus, nós temos esse bem latente em nós. Então, quando Jesus fala de negar o mal, que acho que passou aí nesse texto, comentou, esse negar o mal, valorizar o bem, não valorizar esse mal, e valorizar esse bem que todos nós temos. Então, se nós, como discípulos, irmãos e filhos de Deus, se a gente conseguir olhar para o próximo com essa gentileza, com esse amor, com essa compaixão, a gentileza vai ser natural, né? A gentileza de uma ação ajudando esse irmão vai ser natural. E a gente está se conectando com essa vibração do bem e não do mal nele. E sim do bem em nós e do bem que existe nele também. Então, eu acho que a gente começa a agir em alta vibração e influenciando através da força do amor. E quando uma pessoa, seja qual for a atitude dela, ela se sente mais acolhida, não tão julgada no lado mal, mas sim olhada pelo lado bom, isso desenvolve nela aquele bem que está lá. Alguém olhar para aquele bem, né, com amor, faz ela lembrar e vibrar, aumentar a vibração dela. Eu acho que o poder da gentileza, né? Tem até aquela frase que gentileza gera gentileza, é isso. Porque quando a gente faz uma gentileza para alguém, você se sente feliz, né, em fazer, o outro se sente feliz em receber, e essa vibração de todo mundo já aumentou. E é natural, acho que da essência do ser humano, já que a gente tem esse amor, essa gentileza de Deus em nós, é que quando você recebe, você vibra alto e naturalmente você tem essa capacidade de repetir, né? Se a gente também na nossa criação, repetições dos aprendizados que a gente tem com os nossos pais, por exemplo, né? Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, a gente tem essa capacidade de repetir aquilo que a nossa alma reconhece como bom. Então, por isso que a gentileza é uma ferramenta, acho que é um poder enorme que Jesus estava querendo demonstrar ali nessas palavras, né? Dessa influência do bem, da vibração, da alta vibração, de nós como irmãos, todos juntos ali, evoluindo, né? Como humanidade, porque a gente não é um ser individual, mas a gente está num grupo, né? Nascemos todos juntos, eu acho que na missão de a gente se desenvolver em conjunto. Então, um vai levando o outro, influenciando, puxando a vibração. E eu acho que o caminho é sempre esse olhar, de olhar para o bem que está no outro, com essa gentileza. E influenciar. Eu acho que é isso, mais ou menos isso que eu entendi do texto, Lolo. É fantástico, Nina. Eu achei isso mesmo, assim, você fez uma interpretação muito legal. Até quando você lembrou de gentileza gera gentileza, realmente né, contamina, né? Quando você, por exemplo, aconteceu recentemente, até estava no trânsito, dei passagem para uma pessoa. Aí a pessoa que eu dei passagem mais adiante, eu percebi, deu passagem para outra pessoa, porque se sentiu beneficiado.
E esse outro que recebeu a passagem desse que estava à minha frente também deu passagem para outra pessoa, deixou entrar na fila ali de carros. Então, é realmente isso, né? Isso é um exemplo prático ali que eu vi na hora de gentileza, né? De cortesia, e realmente a gente observa que isso acontece, né? E é transmitido. E acredito muito também nos exemplos que nós podemos dar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximas a nós. As pessoas observando nós sendo gentis e cortês, também tem esse desejo, percebendo que tudo ao redor flui bem, né? Que você recebe sorrisos, que você recebe também um bom tratamento, tratando o outro assim. Você também influencia as pessoas que estão ao seu redor para agirem dessa maneira. Eu penso também dessa maneira, né? Nós somos influenciadores também no bem e no mal. Então, se você Sim. pode ser um influenciador no bem, né, melhor ainda, né? Você trazendo exemplos aí para todos, né, de como agir. Outro dia, por exemplo, eu estava no restaurante e eu tinha pego um marmitex, estava na fila, né? Eu ainda ia comer em casa, eu estava e tinham pessoas à minha frente que estavam na fila que já tinham feito a refeição. E aí um senhor na minha frente, muito gentil, falou: "Quer passar na frente para pagar? Você ainda não comeu?" Aí eu falei: "Nossa, não", né? Era um senhor, fiquei sem graça de passar na frente dele por ser uma pessoa um pouco mais velha. "Não, não, vai sim para você comer logo." Então você vê, ele nem me conhecia e teve uma grande gentileza comigo, uma grande cortesia de pensar, de ter essa empatia, de pensar: olha, ela não comeu ainda, ela ainda está indo para casa e eu já comi, deixa ela pagar para ela comer. Sim. E ele nem me conhecia, olha que bacana, né? Que É. gentil. Sabe o que acontece? Que pelo que você está falando, lembrei de uma coisa importante, Lu, que a gentileza ela está extremamente ligada ao olhar para o outro. A gente conseguir perceber o mundo em nossa volta, né? Não só a partir daquilo que a gente está vivendo, mas, por exemplo, no seu exemplo, essa pessoa precisa olhar para o lado, observar você, observar o que estava acontecendo com você, para conseguir ser empático e agir dessa forma, com gentileza. Então, essa gentileza é algo, acho que vem dentro do nosso coração. Primeiro, quando você consegue estar vibrando bem. Então, cuidar das nossas vibrações, né, interiores, do nosso não julgamento ao outro. Porque se você julga negativo, dificilmente você vai conseguir tirar de você uma coisa boa para aquela pessoa, né? E também esse olhar para o outro, você está olhando para o lado, entendendo o que está acontecendo, do que as pessoas precisam. É um treino também esse olhar, sair um pouquinho daquela nosso centro, né, de preocupações diárias e olhar, olha, essa pessoa, isso aqui faz a diferença aqui, olha, eu estou bem, mas essa pessoa parece que precisa de alguma coisa. Esse olhar para o próximo, que eu acho que é e com amor, né? O não julgamento. Não julgamento eu acho que também está muito ligado à questão da gentileza. Porque se você está com o coração aberto de olhar mais o bem do que o mal, não ficar julgando esse mal, você faz gentileza naturalmente, sem olhar, sem julgar merecimento do outro. Que eu acho que é isso que Jesus também dizia, né? Quando ele estava dizendo do equilíbrio e de você ter essa gentileza por um malfeitor. A gente não está julgando o merecimento dele ou não, a gente está fazendo colocando o nosso amor em prática. E fazendo isso sem julgar a atitude do outro, você está influenciando com essa vibração de amor no outro. Ou seja, é a forma de mudar o mundo. Quando ele começa o texto, ele fala, né? Ah, poxa, mas os mansos não tem que, para mudar o mundo, para mudar as ideias, essa luta pela palavra de Deus do amor, não teria que ser alguma coisa imposta com um posicionamento? Nesse texto, ele está falando que o posicionamento é o olhar de amor, que é a melhor forma de lutar, que é uma luta dentro do amor, né? De influenciar pela vibração, e não pelo julgamento ou por uma imposição, né, para alguém. Nossa, é muito, É muito legal. legal. Esse texto é incrível. Você era a pessoa ideal para falar que você é super gentil. Eu posso falar, porque é minha irmã. Eu também achei muito interessante, gostaria de acrescentar, Nina, que eu achei também aqui no texto, ele fala assim, né? Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento.
Eu acho interessante a gente também pensar nisso, porque, assim, às vezes as pessoas, né, tratam bem só aquelas pessoas que elas acham que trarão algum benefício para elas. E, Sim. né, são gentis com pessoas que elas acreditam que trarão algo de benefício. E não são gentis com pessoas que elas acham que essa pessoa nunca vai me trazer. Então, também é isso que Jesus quis dizer aqui, que ser gentil, ser cortês, é tratar também a todos bem, né? O bom, o mal, o rico, o pobre, o sábio, o inculto. Então, aí é que está a verdadeira cortesia, né? Porque ele iguala a gente como irmãos numa jornada evolutiva. Ele não faz essa classificação, né? Quem faz somos nós. Então ele está dizendo, ó, são credores uns dos outros. Na verdade, nós somos irmãos na mesma caminhada, do mesmo jeito, filhos de um mesmo pai. Um pode estar num momento evolutivo diferente do outro, né? Mas todos iguais. É exatamente isso mesmo. Também entendi dessa forma. Legal, Lula. Fantástico. Fiquei muito, muito feliz. Agradeço muito a Carolina Ripamontes Canavês, minha irmã Nina. E se você quiser, deixe um comentário, contribua com o seu entendimento dessa passagem. O livro está disponível em PDF no site, na busca na internet, tá bom? Jesus no Lar. E obrigada, Nina, obrigada pela Obrigada, participação, Lolo. Te pelos amo. esclarecimentos. Te amo, obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.